Muito bem, amigos, vamos lá com mais um vídeo do canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. Vamos falar do que está acontecendo no Brasil, né? Tá sacudindo o Brasil, né? Um terremoto no Brasil depois da PGR, né? Ou depois daquelas pesquisas que apontam o Bolsonaro como o futuro presidente do Brasil, né? Que ele ganharia de Lula no primeiro e no segundo turno. Isso também não é novidade para ninguém, como eu disse ontem, mas a PGR denunciou Bolsonaro em um texto dessa denúncia aí de uma criança que fez uma redação na quarta série, né? Totalmente fantasiosa, né? Baseada em suposições, né? Acho que talvez, né? Suposições, né? O inquérito contra o Bolsonaro, né, na denúncia formalizada ontem pelo Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Mas antes de falar dessa denúncia de Bolsonaro, vamos falar da situação do ministro do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, o Alexandre de Moraes, porque ele se tornou alvo de uma ação judicial movida por empresas associadas ao atual presidente Donald Trump, o Trump Media e Technology Group, o TMTG, e a plataforma de vídeos Rumble, que entraram com processo nos Estados Unidos acusando Moraes de violar direitos constitucionais, especificamente a liberdade de expressão ao tentar impor decisões brasileiras fora do território brasileiro. A disputa começou após Moraes determinar que o jornalista Alan dos Santos, identificado como dissidente político, removesse conteúdos e contas de suas plataformas, incluindo as associadas ao Rumble. O processo argumenta que as ordens de Moraes não têm validade fora do Brasil, infringindo a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão. O processo também destaca que as ações do ministro violariam tratados internacionais, como o Tratado de Assistência Jurídica Mútua e a Convenção de Haia, que regem, né, a cooperação entre os países. As empresas de Trump, no caso o TMTG e o Rumble, afirmam que o juiz brasileiro não tem autoridade para fazer cumprir decisões dentro dos Estados Unidos e pedem que a Corte norte-americana declare as ordens de Moraes inválidas, protegendo seus direitos de operação e seus usuários contra o que consideram uma tentativa de censura. Além disso, elas buscam que o tribunal proíba qualquer ação futura que envolva imposição de censura por parte do governo brasileiro ou de seus representantes. Esse caso levanta questões significativas sobre a soberania jurídica entre nações, especialmente em relação às que envolvem empresas multinacionais, né, e a regulamentação da liberdade na internet. A decisão do Tribunal dos Estados Unidos pode estabelecer um precedente para outros casos envolvendo jurisdição global e a censura de conteúdo digital. O processo entre as empresas de Trump e o ministro Alexandre de Moraes ilustra o crescente debate sobre a regulação na internet e até os limites do poder judicial sobre plataformas digitais, além fronteiras, né? A decisão que vai ser tomada pelo tribunal norte-americano poderá ter impactos significativos. Vai ter, né? Não é que poderá, vai ter impactos significativos aí no relacionamento jurídico e diplomático entre Brasil e Estados Unidos, além de influenciar o futuro das políticas de liberdade de expressão no mundo digital. Acontece que o Moraes, de juiz extremista, né, de juiz ditador, vai passar a ser réu. Sabe qual foi a mensagem do CEO da Rumble para o ministro Alexandre de Moraes, né? Em mensagem enviada diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, o CEO da Rumble, o Chris Pavlovski, ele afirmou textualmente que a empresa não vai cumprir ordens ilegais. E complementou a mensagem dizendo que, ao invés disso, nos veremos nos tribunais, né? Não, ele disse o seguinte, né? Ele escreveu, na verdade, e na página, né, do Alexandre de Moraes: não vamos cumprir ordens ilegais, ao invés disso, nos veremos nos tribunais, né? Foi isso que respondeu, né, o Chris Pavlovski, que é o CEO da Rumble,
E essa situação está sendo estampada nos jornais e sites do mundo todo, né? A plataforma de vídeos concorrente do YouTube, o Rumble, também oferece serviços de hosting para a rede social de Trump, a Truth Social. As duas empresas anunciaram a ação contra Moraes nos tribunais americanos. As plataformas afirmam que essas recentes ordens, né, do Alexandre de Moraes determinando que o Rumble feche a conta do jornalista Alan dos Santos e forneça os seus dados de usuário violam a soberania dos Estados Unidos, a Constituição americana e as leis do país. Pronto, né? O tirano ministro Alexandre de Moraes vai começar a ter problemas internacionais, né? E jurídicos internacionais, né? E deve ter seríssimos problemas daqui para frente, porque a mania do poder, né? Achou-se poderoso demais, né? Podendo mandar, inclusive, na Constituição dos Estados Unidos. E foi onde ele acabou, né, dançando. Vai virar réu, né? O juiz, o ministro Alexandre de Moraes, vai se tornar réu nos Estados Unidos por perseguição, né? Por violação dos direitos de liberdade de expressão do jornalista Alan dos Santos, que está já, né, por causa do Alexandre de Moraes, morando nos Estados Unidos, né? Ele é um exilado, na verdade, né? E ele está nos Estados Unidos justamente pela perseguição do Alexandre de Moraes. E agora ele vai ter que responder ao tribunal norte-americano. Vai ter problema judicial com os Estados Unidos, fora os problemas que nós já tivemos aí, né? Porque depois dessa descoberta que a USAID interferiu nas eleições, né, do Brasil, provas deverão ser apresentadas aí por Elon Musk e tornando o pleito de 2022 totalmente ilegítimo, quando o Alexandre de Moraes era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, ele deve ter mais problemas ainda, né? É bom lembrar que Elon Musk garantiu que ele ainda vai ver o Alexandre de Moraes atrás das grades, né? E parece que está se encaminhando para isso. Quem imaginou, né, que um dia isso pudesse acontecer? A verdade é que a eleição de Donald Trump mudou muita coisa. E como eu disse lá atrás, quando zombaram de mim ainda, né, que os ventos do norte soprariam forte aqui na América do Sul, né, agora começam a soprar. Por enquanto é uma brisa, é um ventinho. Daqui a pouco esses ventos começam a soprar muito forte aqui na América do Sul. É só o começo, né? É só o começo. Mas é um começo que dá um fio de esperança para os brasileiros que já achavam que não iam conseguir mais nada, né, contra as arbitrariedades jurídicas do STF. Né? Finalmente se vê uma luz do fim do túnel e com as ações que nós estamos vendo aí, né? Aquela visita do Comitê Americano de Direitos Humanos para a Liberdade de Expressão da OEA, né, com o emissário de Donald Trump junto, né, acompanhando tudo. E o relatório que vai ser apresentado, essas denúncias da USAID, né, que bancaram aqui uma interferência na eleição de 2022, enfim, né, vamos ver aí o que vai acontecer. Mas muita coisa vai mudar a partir dessa situação que está acontecendo. E em relação, né, à denúncia da PGR, da Procuradoria-Geral da República, em relação ao Bolsonaro, né, denunciando por tentativa de golpe de Estado, a defesa de Bolsonaro se manifestou, né, denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou, por meio de seu advogado de defesa, uma nota no qual se diz estarrecido e indignado com a denúncia apresentada na noite de ontem. Assinada pelo advogado Paulo Cunha Bueno, a nota afirma que Bolsonaro jamais compactou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado democrático de direito ou as instituições que o pavimentam. De acordo com a defesa de Jair Bolsonaro, nenhum elemento que conectasse minimamente o presidente à narrativa construída na denúncia foi encontrado. Não há qualquer mensagem do então presidente da República que embase a acusação, apesar de uma verdadeira devassa que foi feita em seus telefones pessoais, segundo argumentou o advogado.
ao classificar a denúncia como inepta por se basear numa única delação premiada diversas vezes alteradas. A defesa afirma que o delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, teria mudado sua versão por inúmeras vezes, e é fato, né? E essa versão mudada tornou-se uma narrativa fantasiosa. Esse deve ser o principal caminho contra a absurda denúncia da Procuradoria-Geral da República. E o Cid, ele foi torturado psicologicamente, ele foi pressionado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Inclusive, hoje a imprensa está noticiando que o Cid mudou a versão sobre sobre trama de golpe, né, que eles estão tentando inventar aí, sob ameaças de prisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele foi ameaçado e por várias vezes, inclusive numa audiência, né? A quebra do sigilo da delação premiada de Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid do Exército Brasileiro, essa quebra foi feita hoje, né? E revelou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro alterou a sua versão sobre os aspectos centrais do suposto esquema golpista durante uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, que ameaçou prendê-lo, né? Cancelar o acordo de colaboração e avançar em investigações que poderiam envolver os seus familiares. No dia 21 de novembro do ano passado, o tenente-coronel Mauro Cid compareceu ao Supremo Tribunal Federal sob pressão, depois de um pedido da Polícia Federal e um parecer da Procuradoria-Geral da República que recomendava sua prisão por violação dos termos de delação. A audiência foi presidida pelo próprio Moraes, que abriu sua fala com as seguintes palavras: "Vamos começar de forma bem direta, o que caracteriza o meu estilo", perseguidor, né? Em seguida, Moraes deixou claro que aquela era a última chance para que Cid falasse a verdade. Naquela ocasião, o tenente-coronel declarou que uma reunião realizada em novembro de 2022 na residência do general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na campanha da reeleição do Bolsonaro, tinha como propósito criar um caos social que justificaria uma intervenção das Forças Armadas para manter o presidente no poder. Antes, o tenente-coronel ele afirmou que a reunião era apenas um encontro casual de militares que desejavam tirar fotos com o Bolsonaro e com o Braga Neto, né? Só que aí, né, na tortura psicológica, na pressão, né, ele acabou mudando. O Cid também alterou sua explicação sobre a saída antecipada do encontro dos tenentes-coronéis Rafael de Oliveira e Hélio Ferreira Lima com Braga Neto, ocorrido em 12 de novembro de 2022. A princípio, ele alegou que deixou a residência de Braga Neto porque tinha um compromisso, ou tinha compromissos, né, a cumprir no Palácio do Alvorada. Mas, em seu depoimento depois, ao Alexandre de Moraes, o Cid admitiu que foi o próprio Braga Neto quem solicitou que ele se retirasse de sua casa, depois de os militares presentes começarem a discutir planos de conspiração contra Lula. E o delator afirmou que durante o encontro na casa de Braga Neto foram discutidas estratégias para gerar um tumulto, né? E que isso ele antes tinha dado uma outra versão. Mudou, né? Mudou. E nessa pressão que ele sofreu, nessa pressão psicológica, nessa tortura psicológica, o ministro Alexandre de Moraes ameaçou de prendê-lo e prender também os seus familiares, né? Que ele envolveu nessa trama toda aí, que o juiz, né, o ministro Alexandre de Moraes, envolveu nessa trama toda aí. Então, o que a gente vê aí é que o Alexandre de Moraes forçou, né, o Mauro Cid a mudar sua versão e ameaçou prendê-lo, ameaçou também prender seus familiares, e isso fez com que ele mudasse, né, o seu depoimento, né? O Moraes ameaçou prender o Cid e citou impactos para sua família na audiência em que ele considerou aí a adequada, né? O que aconteceu? Ele foi levado para várias audiências, né, até que o Alexandre de Moraes chegasse ao depoimento que ele queria, né? Então ele ameaçou até que ele conseguiu, né, que sob pressão, sob tortura psicológica, que o Mauro Cid falasse o que ele queria, para então tentar incriminar aí o Bolsonaro nessa tentativa farsa, né? Nessa farsa tentativa de golpe de Estado aí. Como era de se esperar,
Todos os jornais estampam em suas capas como num sonho acalentado pela imprensa há tempos a denúncia do Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, de Paulo Gonet contra Jair Bolsonaro como o principal troféu deles, né? E os seus mais próximos. Mais do que isso, toda uma nação é vítima dos detratores dos verdadeiros golpistas. É impressionante como uma farsa antidemocrática, violenta e cruel como essa é tratada com tanta seriedade, como se o cidadão brasileiro não percebesse o teatro implantado na República Brasileira. Essa é a opinião de Alexandre Siqueira, né, que é jornalista independente, porque só um jornalista independente pode falar isso, né? Ele diz que começa pelo judiciário essa mentira, né? O judiciário fomenta essa cilada desde o dia 8 de janeiro de 2023. E hoje, né, no caso ontem, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pode ser alçado à condição de representante mor de tudo e de todo o elenco que flutua nesse palco perverso. Mentir está no script, pisando no pescoço da verdade. Seu enredo para elaborar a denúncia só cabe em cabeças doentias, né, e aceita por outras cabeças mais doentias ainda, né? E a ideia é tentar fazer com que o Bolsonaro seja incriminado aí. Golpe, essa tentativa de golpe, essa tentativa, essa denúncia Roscoff de tentativa de golpe, né, que é baseada em suposições, não sei se vai chegar a passar, né? A sorte dos brasileiros é que essa farsa chega numa hora em que muitas coisas estão dando errado para o STF, principalmente para o ministro Alexandre de Moraes, que é o principal, né, que é o juiz principal, é o centro dessa armação aí contra Jair Bolsonaro e os aliados de Bolsonaro, né? E nós temos aí muitos presos do dia 8 de janeiro, inocentes, né, que protestaram contra a legitimidade da eleição, que deve futuramente, aí nos próximos dias, nos próximos meses, ser comprovada a ilegitimidade, né, do pleito de 2022. Eles estão presos por se manifestar contra essa eleição e estão presos injustamente, né, por perseguição e condenados, muitos condenados aí a 17, 14, 15 anos de prisão, né? Tá na hora dessa situação mudar, né? E os ventos começam a soprar a favor da real democracia, não dessa falsa democracia defendida pela esquerda, que infelizmente está arrasando com o Brasil. Vamos à parte esportiva do nosso boletim aqui, né, no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Vamos falar de Copa do Brasil, porque ontem nós tivemos a estreia aí da Copa do Brasil, alguns jogos já realizados. O Atlético Mineiro estreou ontem, né, jogando contra o Tocantinópolis e ganhando por 2-0. O Vasco também jogou contra o União Rondonópolis e ganhou por 3-0. Hoje o Tuna ganhou do Sampaio Correia por 1-0. Ainda hoje tem Santa Cruz de Natal contra o Náutico do Recife. Também hoje Boa Vista e CSA, São Raimundo e Grêmio, Porto Velho e Cuiabá, Capital e Portuguesa, Carioca, né, Portuguesa do Rio de Janeiro. O Sergipe joga contra o Ceará, o Trem vai enfrentar o Brusque, o Independência vai jogar contra o Manaus, o Asa vai enfrentar o Atlético Goianense, o Rio Branco VN, né, Venda Nova, no Espírito Santo, vai enfrentar o Amazonas amanhã, o Olaria também joga amanhã contra o ABC. Esses são os jogos que nós teremos aí entre hoje e amanhã pela Copa do Brasil, que estreou ontem com 2 jogos, né, com o Atlético Mineiro ganhando do Tocantinópolis 2-0 e o Vasco da Gama ganhando do União Rondonópolis por 3-0. Na Copa Libertadores da América, segunda fase aí da pré-Libertadores, né? Vamos ver os jogos de ontem, vamos conferir os jogos de hoje. Hoje tem estreia do Corinthians na Libertadores da América, nessa fase pré-Libertadores. Ontem o Bahia jogou, né, e acabou empatando, né, perdeu muito gol o Bahia e não aproveitou, né, acabou deixando de aproveitar uma ótima oportunidade de sair com uma vitória lá na Bolívia. Empatou em 1-1 com o The Strongest. Agora faz o jogo da volta na semana que vem lá em Salvador. E o Deportes Iquique ontem ganhou, né, do Santa Fé por 2-1, agora vai fazer o jogo da volta. O Aliança Lima ganhou do Boca Juniors por 1-0, né?
E hoje nós temos o Boston River enfrentando o Ñublense. O Universidade Central na Venezuela joga contra o Corinthians, um confronto mais esperado da quarta-feira. O El Nacional do Equador vai fazer o confronto contra o equatoriano Barcelona, também de Guayaquil, né? Nós teremos amanhã o Monagas enfrentando o Cerro Porteño e o Tolima enfrentando o Melgar do Peru. São os jogos da pré-Libertadores e também da Copa do Brasil para você acompanhar por aqui, né? Então são essas as informações por hoje, nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Nós estaremos voltando amanhã e de repente com boletins aí extras, né? Porque o clima está fervendo no Brasil e vai ferver, né? O bicho vai pegar, a chapa vai esquentar a partir de agora na política nacional e na justiça brasileira também, né? Aguardem cenas do próximo capítulo, que vem cenas boas aí, né? Então se preparem aí que o filme a partir de agora vai ficar bom, né? Se só o vilão estava se dando bem, agora os vilões da história vão começar a se dar bom. Grande abraço e até amanhã com mais informações aqui no Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube.